uma cientista brasileira, uma universidade pública e uma descoberta que a medicina considerava impossível. Pacientes que foram informados que jamais voltariam a se mover começaram a recuperar movimentos que haviam perdidos para sempre. Como isso foi possível? O que está por trás dessa pesquisa e por que ela ainda não chegou a todos que precisam? A gente vai descobrir tudo isso agora, então vem pro vídeo. Tatiana Sampaio é a bióloga e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Carioca, apaixonada pela biologia desde a infância, ela trilhou toda a sua formação na própria universidade onde hoje pesquisa e ensina. Com mestrado, doutorado e experiências internacionais nos Estados Unidos e na Alemanha, ela se tornou professora da UFRJ aos 27 anos. Hoje, com 59 anos, é a mente por trás de uma das descobertas mais importantes da ciência brasileira nas últimas décadas. Uma trajetória construída com dedicação dentro de uma universidade pública brasileira. Em 1998, Tatiana iniciou no Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular da UFRJ uma pesquisa que duraria quase 3 décadas. O objetivo era desenvolver em laboratório uma versão da lâmina, proteína natural presente na placenta humana que ajuda os neurônios a se conectarem. O resultado foi a polilaminina, uma rede de proteínas capaz de estimular a regeneração de conexões nervosas em pessoas com lesões na medula espinhal, condição que frequentemente resulta em paralisia permanente. A substância se torna mais escassa no organismo ao longo da vida, e o trabalho de Tatiana foi justamente recriar essa proteína em ambiente controlado de laboratório. Lesões na medula espinhal geralmente são causadas por acidentes automobilísticos, quedas ou situações de violência. Quando isso acontece, a comunicação entre o cérebro e o corpo é interrompida, resultando em perda de movimentos e sensações abaixo do ponto da lesão. Para pacientes com lesões completas, como paraplégicos e tetraplégicos, as terapias convencionais disponíveis focam apenas em reabilitação e controle de complicações. Não existe até hoje um tratamento capaz de reverter o dano neurológico. É exatamente esse vazio que a polilaminina busca preencher. Foi exatamente nesse cenário que a polilaminina surgiu como uma alternativa. A substância é injetada diretamente na região lesionada da medula espinhal, com o objetivo de recriar conexões entre os neurônios e desenvolver movimentos ao corpo. Em testes preliminares, 8 pacientes paraplégicos e tetraplégicos receberam a substância. 6 deles recuperaram movimentos. Um deles, que estava paralisado do ombro para baixo, voltou a caminhar sozinho. Os resultados surpreenderam até os próprios pesquisadores envolvidos no estudo. Um dos casos mais emblemáticos é o de Bruno Duron de Freitas. Em 2018, ele sofreu fraturas na coluna vertebral num acidente de carro, resultando em diagnósticos de tetraplegia. Menos de 24 horas depois do trauma, Bruno passou por um procedimento cirúrgico com aplicação de polilaminina e se tornou o primeiro ser humano do mundo a receber essa substância em uma lesão medular aguda. Os anos seguintes foram de evolução progressiva, com reabilitação intensa e diária. Hoje, ele descreve estar no seu melhor momento de recuperação funcional, com apenas algumas sequelas. O caso de Bruno abriu caminho para que outros pacientes pudessem ter acesso ao tratamento. Mais recentemente, outro caso chamou atenção. O policial militar Romildo Leuboino, de 46 anos, foi baleado no pescoço durante uma operação contra o tráfico de drogas no Maranhão. Socorrido inicialmente no município, ele precisou ser transferido de helicóptero para a capital por causa da gravidade do ferimento. O diagnóstico foi de tetraplegia. A família, diante da gravidade do quadro, começou a buscar alternativas além das oferecidas pelo tratamento convencional. Como o prazo recomendado pelo protocolo oficial, que prevê a aplicação da polilaminina em até 72 horas após o trauma, já havia sido ultrapassado, mas a família entrou com um pedido na justiça para que Romildo pudesse receber o tratamento mesmo assim. A liminar foi solicitada no dia 3 de fevereiro e concedida no dia 5. A aplicação aconteceu 28 dias após o trauma, no Hospital do Servidor, em São Luís, sendo Romildo o primeiro maranhense a receber o tratamento.
Menos de uma semana após o procedimento, os primeiros sinais de melhora já eram visíveis. O próprio Romildo relatou a evolução. Após a aplicação da polilaminina, já consigo fazer força em uma das mãos. Em uma das mãos não, nas duas mãos. Não tô ainda conseguindo fechar, mas consigo apertar a mão das pessoas. Tô muito grato, a respiração melhorou significativamente. Segundo a equipe médica, nas primeiras 24 horas após a aplicação, foram registradas contrações musculares nas mãos e nas pernas, retirada da sonda urinária e melhora no controle de tronco. O paciente segue internado sob monitoramento contínuo. O caso de Romildo evidencia uma questão central em torno da polilaminina. O medicamento ainda não possui registro sanitário definitivo da Anvisa, o que impede sua comercialização e distribuição regular. Pacientes que não se enquadram nos protocolos dos estudos clínicos precisam recorrer à justiça para ter acesso ao tratamento. Esse cenário expõe a urgência de avançar nas etapas regulatórias. Em janeiro de 2026, a pesquisa deu um passo importante. A Anvisa autorizou o início oficial do estudo clínico para avaliar a segurança do medicamento. Nessa primeira fase, 5 voluntários com lesão completa da medula espinhal recebem uma única aplicação da substância em até 40 horas após o trauma e são acompanhadas por 6 meses. Se não houver reações adversas graves, as próximas fases do estudo terão início, avaliando a eficácia, as doses adequadas e os efeitos em populações maiores. O caminho até que o medicamento possa chegar a hospitais e ao Sistema Único de Saúde ainda é longo. Após concluir as 3 fases de testes clínicos, será necessário solicitar o registro sanitário para que a substância possa ser comercializada. O desenvolvimento conta com o apoio da FAP-RJ e do laboratório farmacêutico Cristália, responsável pela padronização da substância para possível uso clínico futuro. A parceria entre ciência e iniciativa privada é apontada como um dos fatores especiais para que a pesquisa avance dentro do prazo regulatório. A descoberta também teve impacto financeiro expressivo. Em 2023, a polilaminina gerou o maior valor em royalties da história da UFRJ, 3 milhões divididos entre os investidores e a instituição. No entanto, o caminho não foi simples. Entre 2015 e 2016, devido a corte de verba na universidade, o Brasil perdeu a patente internacional da substância. A patente nacional foi mantida porque a própria pesquisadora arcou temporariamente com os custos do processo. É um exemplo concreto de como decisões orçamentárias podem comprometer descobertas científicas de alcance mundial. Como disse a própria pesquisadora, a polilaminina reacende a esperança de vítimas de lesões na medula, até então sem opções terapêuticas capazes de reverter o dano. Além da pesquisa com humanos, Tatiana Sampaio conduz estudos com cães para tratar lesões crônicas. E ela também é sócia e consultora da Cellen, empresa focada em células-tronco veterinárias. Sua atuação vai muito além dos limites do laboratório acadêmico, um trabalho que mostra como a ciência brasileira pode ir além das fronteiras do conhecimento quando recebe o suporte necessário. Quase 30 anos dedicados a uma pesquisa que o próprio sistema tentou engolir por falta de verba. Uma patente internacional perdida e ainda assim resultados que nenhum outro tratamento no mundo conseguia alcançar. Será que histórias como essa deveriam chegar com mais força ao conhecimento de todos? Me fala aí nos comentários. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreve aí se ainda não se inscreveu e deixa aquele like. Te vejo no próximo vídeo.